Este vídeo é uma audiodescrição de um roteiro de longa-metragem documental realizado na cidade de Marília, São Paulo, por Raíssa Rúbia Guinda Laureano. O roteiro a seguir aborda a história e temática de 6 mulheres transexuais e travestis da cidade de Marília, compartilhando suas vivências e desafios. Este projeto é realizado com recursos da Lei Federal Paulo Gustavo, edital de audiovisual número 11/2023, com o apoio da Prefeitura Municipal de Marília e Secretaria da Cultura de Marília, com produção e colaboração de Carolina Montoro por Lux Arte Produções, Casa Bonfim Arte Cultura e Dayana Crepaldi. Eu existo, um olhar sobre a realidade mariliense. Terceiro tratamento, Raíssa Rúbia Guinda Laureano, Marília, São Paulo. Sequência 1. Externa, Ruas Centrais de Marília, dia. Trechos de vídeos e imagens intercalando cenários vibrantes das áreas centrais urbanas de Marília. Avenida Sampaio Vidal, Rua Paraná, Rua 9 de Julho, Rua Bahia. Imagens mescladas com sobreposições de refrações, glitches digitais e texturas orgânicas de tintas espirradas sobre papel. Ashley, voiceover. Quem habita Marília? Marília, pulsante com seus 200 e poucos mil habitantes, está localizada no eixo do centro-oeste paulista. Conhecida nacionalmente como a capital do alimento, é uma cidadezinha do interior que fica a quase 500 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Esta, por sua vez, é um dos principais refúgios para jovens marilienses que partem em busca de melhores oportunidades de trabalho, realização pessoal e pertencimento. Linda aos olhos externos, Marília, no entanto, guarda razões que levam seus jovens à partida em busca de algo maior. Ao fundo, som de tráfego leve, ruídos do comércio abrindo as portas pela manhã, poucos carros passando na rua. 2. Exterior, sequência de montagem, dia. Trechos agitados e trêmulos retratando os principais pontos de prostituição de Marília. Vielas da Comasa, Ponto da Bike, registrados sob uma perspectiva de inferioridade, exclusão e repulsa. Essas cenas são intercaladas com tomadas aéreas suaves e fluidas, feitas por drone, mostrando os imponentes arranha-céus da cidade, que contrastam drasticamente com a realidade capturada no chão. Ashley, voiceover. Uma cidade em constante crescimento, Marília recebe a cada dia novos residenciais e estabelecimentos luxuosos, promovidos por imobiliárias de alto padrão. Contando com um grande número de instituições de ensino privadas, restaurantes sofisticados e uma beleza que confere às suas zonas centrais um título admirável. Aqui, os polos industriais seguem expandindo por todas as regiões, norte, sul, leste e oeste. Ao mesmo tempo que crescente, de dentro revela-se uma atmosfera interiorana, tradicional e conservadora. Som de tráfego frenético, engarrafamento em horário de pico, sirenes, buzinas de motos, carros, caminhões, burburinho de pessoas reclamando. 3. Interior, backstage do teatro, dia. Vídeo em preto e branco, desaparecendo em um fundo preto. No vídeo, nota-se um trecho do backstage do Concurso da Diversidade de Marília 2024, onde Ashley Blossom ensaia seu desfile na passarela, movimentando alegremente seu vestido e a capa de cetim de organza vermelha. Ashley, voiceover. Com uma população LGBTQI+, ativamente em cena, a cidade registra ao longo dos anos 4 paradas da diversidade e eventos realizados pelo Coletivo Arco-Íris, ONG representante e ativa da comunidade LGBTQI+, em Marília. Ao fundo, música eletrônica pop dançante ecoa. 4. Interior, backstage, dia, sequência. Vídeos em preto e branco desaparecendo em um fundo do arco-íris. No vídeo, trechos do backstage do Concurso da Diversidade de Marília 2024. Ashley Blossom, em perfil, passa gloss diante de um espelho, se arrumando para a primeira etapa do desfile. Ashley, voiceover. Coletivo que, por meio de suas articulações sociais e políticas, conseguiu a aprovação na Câmara Municipal da lei que cria o Conselho Municipal de Políticas Públicas LGBTI+. Ao decorrer dos anos, o coletivo vem realizando movimentações necessárias que contribuem para a união,
acolhimento e pertencimento para os membros da comunidade. Tela vermelha. Em uma tela vermelha em mosaico, vão surgindo imagens de documentos de identidade, com fotos, nomes riscados com tarjas pretas desaparecendo. Surge a imagem do Diário Oficial de Marília, anunciando na capa a regulamentação de reconhecimento de nome social para pessoas transexuais e travestis. Ashley em voiceover. As ações de políticas públicas são recentes. Foi apenas em 29 de setembro de 2021 que a Prefeitura Municipal de Marília regulamentou o reconhecimento de nome social para pessoas transexuais. Exterior, frente da passarela Sampaio Vidal, dia. Em pé, de frente a uma passarela amarela, ao lado de um lambe-lambe desbotado, Ashley Blossom, vestida de preto, narra seriamente olhando diretamente para a câmera. Ashley voiceover. No cenário político, Marília escolheu por 2 mandatos consecutivos um representante de perfil conservador, refletindo o comportamento social predominante de uma parcela significativa de sua população. Essas escolhas evidenciam e ampliam o abismo entre esse grupo majoritário e os ideais progressistas, destacando a falta de comprometimento com direitos civis básicos de grupos minoritários, em especial da população LGBTQIA+. É um reflexo direto do conservadorismo enraizado que perpetua a exclusão e dificulta os avanços essenciais para a inclusão, igualdade e respeito às diversidades, limitando o desenvolvimento social da cidade como um todo. Música ao fundo. Tela preta com manequins coloridos. Título: Eu Existo, um olhar sobre a realidade mariliense. Sobre uma tela de fundo preto com manequins coloridos e animados, surge o texto passando na tela. Marília, uma terra com 246.627 habitantes. É o elo conector de 6 histórias, entrelaçadas por uma força comum. Em sequência, surgem divididas na tela a imagem de 6 entrevistadas em ordem: Cris, Paola, Mary, Teresa, Ashley e Carol. Interior Marília Shopping, dia. Trecho de vídeo de Ashley Blossom sentada de perfil em uma praça de alimentação, tomando uma cerveja reflexiva. Interior, Casa Bonfim, noite. Ashley Blossom, vista lateralmente, está sentada em frente a um camarim, diante de um espelho horizontal cercado por luzes, maquiagens e acessórios de beleza. Ela permanece imóvel e silenciosa. Encarando seu próprio reflexo com olhos profundos e distantes, ela respira lentamente, aguardando como se estivesse se preparando para algo que está por vir. Raíssa, voiceover. Em 10 de dezembro de 2023, ocorreu a 4ª edição da Parada da Diversidade de Marília, contando com a participação de Ashley Blossom, mulher transexual, de 27 anos, maquiadora, manicure, performista e coletora de reciclagem. Interior Camarim, Casa Bonfim, noite. Ashley de perfil, próxima ao espelho, vestida de blusa de cetim azul turquesa, passa corretivo nos olhos. Nota-se o rosto com queimaduras de depilação a laser. Ashley. Eu gosto de assistir filmes, séries, gosto de estar com minha família e, claro, amo fazer minhas maquiagens também. Raíssa. Você é bem apegada com a sua família? Ashley. Sou. Apesar de, no começo ter sido bem complicado, hoje em dia eles são pessoas que estão sempre me apoiando em tudo que faço, em tudo que decido levar adiante. São pessoas que eu não trocaria por nada, principalmente meus pais. Não sei como seria viver sem eles, porque apesar de tudo, meus pais sempre estão ali, me dando força, incentivando para que eu não desista, mesmo nos dias mais complicados. Ela continua se maquiando em silêncio. Sua respiração preenche o ambiente. Interior Camarim, Casa Bonfim, noite. Ashley Blossom está concentrada na execução de sua maquiagem. A câmera, com movimentos irregulares e inquietos, tenta se aproximar e focar em seu rosto. Seu cabelo cacheado e curto está cuidadosamente penteado para trás, enquanto a pele exibe contornos marcados e traços em construção. Raíssa, voiceover. Qual foi a maior dificuldade da transição?
Ashley Blossom concentra-se minuciosamente em fazer o desenho de sua sobrancelha. Ashley: é quando nós não temos o apoio em relação à terapia hormonal, o que aqui em Marília é complicado, porque não há ambulatório, nem pessoas especializadas para atender esse público. No começo da minha transição, o que eu fazia era perguntar para uma amiga, para outra. Não tinha aquele tratamento correto que todas, quando estão no começo da transição, deveriam ter. Então, eu comecei a tomar hormônios por conta própria. Fazem mal? Fazem. Mas pelo fato de não termos apoio, uma ajuda médica, a gente acaba se envolvendo com vários tipos de hormônios. Ano passado, eu consegui uma vaga lá em Prudente, com um médico especializado nisso. Interior, Casa Bonfim, camarim, noite. Ashley se maquiando concentrada. Nota-se sombras cintilantes em seus olhos. Ashley: quem precisa fazer terapia hormonal tem que buscar em cidades vizinhas, onde tem ambulatório, porque aqui em Marília mesmo não tem. Então é uma coisa que deveriam ter para as meninas. Porque o tanto de meninas que eu vejo no começo da sua transição, que procuram ajuda médica e não tem. Interior, Casa Bonfim, noite. Ashley vista em plano americano, pausando a maquiagem para responder. Raíssa, voice over. Em que você trabalha agora? E com o que você gostaria de estar trabalhando? Qual é o seu sonho profissional? Ashley: olha, eu sempre trabalhei aqui no ramo da reciclagem com o meu pai desde os meus 7, 8 anos. E para mim sempre foi assim, uma coisa difícil de arrumar emprego. Antes da minha transição, eu tive meus empregos registrados, mas depois que eu me transicionei, isso pegou muito, porque foram vários e vários currículos assim entregues em lojas, como eu já falei, em fábricas, e você não tinha um retorno. Por mais que você viesse ali, que sempre estavam precisando, e por mais que você entregasse, nem sequer uma ligação você recebia, né? Para conversar com a pessoa, te conhecer, né? Ver os seus conhecimentos, ver os seus talentos, né? Hoje em dia, eu consegui o meu emprego. Atualmente, eu trabalho na Defensoria Pública aqui em Marília, mas também eu trabalho com maquiagem, faço pé e mão, gosto de mexer com cabelos, inclusive já trabalhei em salões. Meu maior sonho é ter o meu próprio negócio, ter o meu próprio salão, onde eu atenderei minhas clientes fazendo pé, mão, fazendo minhas makes. Quero me aperfeiçoar mais no ramo da maquiagem, quero fazer outros cursos na área da beleza. Quero também fazer um curso técnico de estética e me sentirei realizada quando eu tiver o meu próprio salão. Interior, Casa Bonfim, noite. Ashley, passando o pó em seu rosto. Você se sente acolhida pelo universo da beleza? Ashley: me sinto. Assim porque foi graças ao universo da beleza que eu descobri o que eu sou hoje em dia. Então, eu acredito que esse ramo para mim é algo que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, o que a gente ama, porque tudo que a gente faz com amor e carinho é algo bem feito. O ramo da beleza é algo que eu amo de paixão, e se Deus quiser, ano que vem eu vou abrir o meu salão. Interior, camarim, Casa Bonfim, noite. Ashley se maquiando e dando um sorriso cativante. Raíssa, voice over. Como é que foi o momento em que você percebeu ser uma mulher? Como é que foi essa sua descoberta? Ashley: para mim foi a partir do momento em que eu me maquiei pela primeira vez, usei roupas femininas pela primeira vez, na qual comecei a frequentar lugares, né? Vestida totalmente feminina, de perucas. Foi quando eu comecei a me descobrir que era aquilo que eu realmente queria para mim, né? Foi uma coisa muito... Eu falo, né, que sempre no começo a gente passa por várias situações em questão do preconceito, em relação às pessoas. O ser humano é muito maldoso, e eu não sei qual a dificuldade de ter respeito com nós mulheres trans, né? Porque assim, como tudo da comunidade LGBT, eu acredito que as meninas trans e travestis são as que mais sofrem, as que mais pegam no nosso pé. Qual que é a dificuldade de respeitar o nosso espaço, sendo que nós somos seres humanos assim como todos? E para mim, hoje, desde quando eu me descobri, que eu comecei a minha transição, as pessoas que me apoiaram, me ajudaram, me deram aquele incentivo de não desistir. Hoje eu sou a mulher que eu sou, aquela mulher que eu me tornei. Isso para mim é muito gratificante, porque às vezes a gente tem pensamentos, a gente pensa em desistir, a gente pensa em largar tudo e sair correndo. E a gente lembra que sempre temos pessoas nos apoiando, nos ajudando a não desistir de ser quem somos. Interior, Casa Bonfim, noite. Sequência de trechos de vídeo de Ashley terminando sua produção,
ajeitando a touquinha em sua cabeça para colocar a peruca, terminando seu gloss, ajustando a peruca. Hoje em dia, eu não tomo mais hormônios. Eu não preciso de hormônios, perucas ou plásticas para me fazer mais mulher. Eu sou mais eu. Ashley terminando de colocar a lace. Interior, Casa Bonfim, noite. Ashley Blossom está com outra roupa, vestindo uma camisa xadrez, saia preta e lace ruiva. Encarando a si mesma diante de um espelho vertical, ela se admira, fazendo ajustes em sua roupa e cabelo. Suas botas preto com glitter compõem sua combinação temática junina. Música com batidas country pop dos anos 80 acompanham sua produção. Interior, sala, Casa Bonfim, noite. Sequências de fotos e vídeos de Ashley se arrumando, testando combinações de acessórios. Close no rosto dela colocando um brinco com chapéu de cowboy na cabeça. Luzes ao fundo. Câmera correndo sobre seu corpo, mostrando sua roupa, enquanto ela se encara no espelho, concentrada, mexendo no cabelo. 19. Balada queer, madrugada. Detalhes de uma casa noturna, bandeirinhas no teto, a caixa de som e o rádio. A qualidade da imagem é baixa, tremida. Interior, balada queer, madrugada. Nota-se uma escada. Ashley Blossom está descendo, vindo de um mezanino, com o sobretudo preto, botas e luvas. A qualidade do vídeo é ruim, trêmula. Ashley chega dançando radiante, rodopiando pelo recinto, realizando sua performance e dublando Man, I Feel Like a Woman, de Shania Twain. Mexendo em seus cabelos, sorrindo feliz. A câmera acompanha seus movimentos. Interior, balada queer, sequência de montagem, madrugada. Trechos registrados da performance de Ashley se sobrepõem freneticamente com texturas de ruídos. Ela tirando o sobretudo e girando. Ela dançando no refrão da música com as mãos para cima. Ela batendo a cabeça com a sua lace ruiva, molhada de vinho. Música eletrônica ao fundo. Corta para. Feira do Rolo Manhã, exterior. De lateral, a câmera acompanha Ashley de perfil de costas até sua frente. Durante o movimento, notam-se duas feiras, uma ao fundo e outra à frente. Ashley parada, vestindo blusa preta com decote V cavado e mangas, batom vermelho e cabelo natural curto com cachos, preso sob um lenço vermelho. Com olhos profundos e tristes, de braços cruzados e postura dura, ela parece distante, incomodada e enojada. Feira do Rolo Manhã, externa, exterior. Movimentos da feira são vistos em perspectiva. A câmera avança em 45 graus até chegar em Ashley, vista distante. Ela está parada em pé, entre um carrinho de reciclagem e uma Kombi, com uma mão na cintura, batendo as mãos em uma cadeira. Ashley se movimenta inquieta, com uma expressão de incômodo. Raíssa, voice-over. Ashley Blossom acompanha seu pai todos os domingos na Feira do Rolo. Ela sai antes das 5 da manhã, empurrando o carrinho com produtos de reciclagem para a venda, caminhando uma distância de 3,4 quilômetros até chegar em seu ponto em frente à Caixa Econômica Federal. Seu pai vai depois, de carona. Por ter problemas cardíacos, ele não aguenta a caminhada, que é distante e pesada. Exterior, Feira do Rolo, manhã. Ashley Blossom e seu pai estão sentados de costas, embaixo de um guarda-sol ao lado de uma Kombi. Ao fundo, a feira de alimentos depois da linha ferroviária. De costas, a câmera parada mostra o movimento da feira acontecendo entre eles. Ambos mexem no celular. Exterior, Feira do Rolo, manhã. Ashley Blossom se levanta e caminha até o tapume com os produtos à venda. Ela se agacha, recolhendo os objetos em cima de um tapume bege. Enquanto guarda os objetos, ela aparece distante no piloto automático, mantendo a expressão de incômodo do local. Exterior, Feira do Rolo, manhã. Parada ao lado do carrinho, ela se despede dos feirantes. Exterior, Feira do Rolo, tarde. A câmera acompanha em movimento o percurso. Ashley vai embora, levando o carrinho percorrendo a feira até o seu final. Ela vira a esquina e desaparece. Sequência 2. Interior, Sala Casa Bonfim, tarde. Sequência de entrevistas com Cris Anelati. Vestida de um conjunto lilás, cabelos loiros longos e escarpão nude, sentada em uma poltrona, em um cenário de laces e impressões gráficas com as escritas Eu Existo.
Descrição na tela. Cris Anelati, professora, maquiadora, cabeleireira. Raíssa, voice-over. Você teve suporte da sua família? Quando você se viu como uma mulher trans, você teve um acolhimento imediato? Cris. Sim, porque eu acredito que elas já percebiam. Eu digo elas no sentido de minha mãe, minha irmã e minha avó, que são as 3 que conviviam comigo. A minha avó foi a primeira que eu acho que já sabia, porque a minha avó me dava saia de presente, me dava brinquedos femininos e dizia: deixa pra brincar na hora que a gente estiver sozinhas, na hora que todo mundo sair para trabalhar. Eu acho que a minha avó já tinha um tato. Ela já percebia isso, mas a família, eu acho que a minha mãe e a minha irmã também. Só que para elas, como estamos falando ali no começo dos anos 90, ainda estava naquela coisa de vai ser gay. Elas ainda não sabiam ao certo o que seria a transexualidade. Não era tão falada, então elas já não sabiam. Eu já tinha o jeitinho afeminado. Sempre que minha mãe saía comigo, todo mundo que sabia que ela tinha 2 filhos falava: ai, cadê o seu menino? E era eu que estava no colo. Raíssa, voice-over. Você sempre apresentava na infância traços de feminilidade? Cris. Eu tinha que ter algo feminino para me sentir viva. Na escola, eu ficava pensando: por que as meninas estão de vestido e eu com essa gravatinha horrorosa? Mas espera só um pouco, que eu vou colocar uma pulseira, eu vou fazer alguma coisa. Raíssa. Qual foi o momento em que você compreendeu ser uma mulher trans? Cris. Com 15 anos de idade, eu me entendi como pessoa trans. É que, na verdade, eu fui obrigada. Para mim, eu queria uma coisa natural. As pessoas vão vendo, já perceberam. Eu queria uma coisa natural. Mas aí, chegaram e contaram para minha mãe. E me obrigaram a tocar nesse assunto. Mas eu agradeço. Eu fiquei com raiva no momento em que aconteceu. Todo mundo tem o seu tempo, seu momento. Não é assim na hora que você quer. Mas aqui no Brasil, eu acho que é meio difícil. As pessoas te obrigam. Eu não sei que diferença faz você contar. Raíssa, voice-over. E como era a sua questão com seu nome? Você aceitava? Com quantos anos você mudou? Não. Desde criança eu não aceitava meu nome. Tanto é que todo mundo me conhece por Cris. Eu nunca falava meu nome por completo. Então desde criança era Cris, Cris, Cris. Eu acho que desde quando eu me transicionei, que foi com 15 anos, eu, sem saber, já levava essa coisa do nome social. Porque eu sempre pedia até para as professoras: dá para me chamar só de Cris? Porque na hora da chamada eu não respondia. Eu falava: eu não sou obrigada. Raíssa, voice-over. Você se transicionou aos 15? Cris. Sim, aos 15. Na escola, eu costumo dizer que foi normal. Eu digo assim, entre aspas, aceito. Porque fui aos poucos, eu tive a minha irmã para conversar comigo e ela foi me falando: você sabe que o problema tá lá fora. Você sabe que as dificuldades serão das pessoas lá fora. Então vai devagar, para isso não te prejudicar. E eu fui tendo esse entendimento do porquê ir devagar. Então, eu aproveitava todas as férias. A cada férias eu voltava de um jeito. Raíssa, voice-over. Você acredita que o fato da sua mãe ser professora contribuiu para a aceitação da sua transição? Cris. Eu não sei se foi o fato dela ser professora. Eu acho que o que ajudou foi ela já conviver mais com o público LGBT, entendeu? Então, por ela defender mais na escola, por ver que alguns alunos sofriam bullying e ela defendia de uma forma humana, porque é aquilo que eu falo. Quando é no vizinho é bonitinho, entendeu? Eu falo uma frase que é assim: todo mundo me adora, mas ninguém me quer como nora. Porque é ótimo você elogiar quando está lá no quintal do vizinho, mas na hora que vem para sua vida, sua vivência, e para minha mãe foi diferente, porque ela estava acostumada com o gay, com a figura masculina que tinha os trejeitos femininos. E de repente, o seu filho não é seu filho, é sua filha. De repente, aquela pessoa que nasceu em 81, hoje em 90, não é mais a mesma pessoa. Então demora para você que é mãe, que conviveu, que teve esse sentimento de ter um filho. Eu acho que por isso que eu fui entendendo tanto.
Quando eu fiz o meu acompanhamento de terapia, eu fui trabalhando esse lado, que tem pessoas que ainda vão estar presas ao passado, e eu tenho que ir educando. Eu acho que se você for educando, como na educação e não na violência, talvez seja melhor. Porque se você vai muito na brutalidade, as pessoas pegam raiva e falam de propósito. Acontece até hoje, em alguns lugares que eu vou trabalhar, tem pessoas que não sei porquê, colocam o pronome ele para falar de mim. Eu vou trabalhar assim, maquiada, de salto, de saia. Nota-se o rosto de Cris. Câmera parada durante 5 segundos. Total silêncio. Interior, sala, Casa Bonfim tarde. Sequências de entrevistas com Cris. Raíssa, voice-over. Como é a sua relação com o mercado de trabalho em Marília? Cris. Eu falo que eu costumo dizer que eu vim nessa vida para mostrar que nada é impossível. Se você me disser que ali não tem uma pessoa trans, é ali que eu vou. Claro que a gente começa pelo lugar mais fácil. Eu comecei trabalhando em baladas. Eu trabalhei em salões, que são lugares em que você vê mais pessoas trans. Na minha época ainda, não era mais o público gay que trabalhava com isso. Mas quando eu comecei a trabalhar em boate, em casa noturna, eu sabia que ali era o meu lugar. Eu sabia que ali eu tinha excelência. Sempre vai ter uma primeira vez. Se você ficar esperando alguém fazer por você, é capaz de você morrer sem conseguir fazer. Então eu nunca esperei nada. Eu sempre fui atrás do que eu queria. Aí eu quero estudar, eu vou estudar. Nem que para isso eu precise ir ao psicólogo, mas eu quero me formar. Imagina! Na minha transição eu pensei, ok, eu sou uma mulher. Eu não quero saber de órgão, eu não quero saber do que você pensa, o que está no RG. Eu quero saber do meu sentimento, então eu vou agir, viver e existir como uma mulher. Eu preciso estudar, eu preciso me formar, eu preciso trabalhar. Eu tenho o sonho de fazer faculdade, e eu vou fazer faculdade. E aí já é um problema seu se você não quer que eu faça faculdade, não meu. Corta para. Interior, sala, Casa Bonfim tarde. Sequência de entrevista com Paola Brito. Sentada em uma poltrona, com um cenário repleto de vestidos, totens e um tecido dourado, está Paola Brito, vestindo blazer preto, escarpão e de pernas cruzadas. Descrição na tela. Paola Brito, gerente, Miss Trans Marília. Raíssa, voiceover. Paola, em que momento você percebeu ser uma mulher trans? Paola. Olha, eu não sei dizer para você o momento exato em que eu me identifiquei como uma mulher trans. Desde criança, eu sempre me senti mulher. Sempre me senti mulher. Tipo, com 3 anos, eu já brincava de boneca, colocava uma camiseta na cabeça para fingir que era cabelo, passava a maquiagem da minha mãe, colocava salto. Sou apaixonada por salto. Eu sempre usei os sapatos da minha mãe. Eu tinha uma prima que morava bem perto de mim e ela tinha uma coleção de Barbies. E eu sempre brincava e eu sempre me sentia mulher. Porém, teve um episódio que me marcou muito. Quando eu tinha 9 anos, que foi muito louco. Eu estava na casa de uma amiga que era muito próxima de mim. E ela estava tomando banho e pediu para eu entrar no banheiro. Ela disse, entra aí pra gente conversar. Sabe quando você... Eu não olhei com maldade. Eu era uma criança. Mas notei que era diferente do que eu tinha. E foi ali que eu comecei a pensar. Será que eu sou... Tem alguma coisa de errado comigo? Eu sou mulher também. Porque eu me sinto mulher, mas eu sou diferente do dela. Foi nesse momento que foi o mais impactante para mim. Eu tinha uns 9 anos, e até então na minha cabeça eu era menina. A minha família me chamava pelo nome masculino, mas não fazia diferença alguma. Na minha cabeça eu era mulher. Neste primeiro momento eu me choquei. Raíssa, voiceover. Quando você começou a se transicionar de fato? Paola. Transicionar? Eu acredito que realmente usar roupas femininas foi com uns 13 anos. Foi bem novinha assim. Eu tenho muita sorte. Eu sei que é um privilégio que eu tenho. A minha família é muito tranquila. Eles nunca me proibiram de nada. Igual eu falei, eu brincava de boneca, era tranquilo. A primeira vez que eu comprei maquiagem, estava lá com a minha mãe e minha avó. Tinha aquelas maquiagens de folhetinho e eu fui comprando. Minha mãe olhando, e eu lembro que a minha tia falou, mas você vai deixar, Marli? Marli é o nome da minha mãe.
E a minha mãe disse: deixo. E eu comecei a usar maquiagem para ir para a escola. Eu acredito que eu comecei a me transicionar nessa época. Mas transicionei sem saber o que era ser uma mulher trans. Ninguém falou sobre isso comigo. Para mim foi natural. Era natural. Raíssa, voiceover. Quando você terminou o colegial, você já começou a trabalhar? Paola. Eu trabalho desde novinha. Eu sou um pouquinho orgulhosa, então eu nunca fui aquela pessoa que gostava de pedir dinheiro, assim, pra minha mãe ou pra minha avó. Já cuidei de crianças, já limpei casas, desde os 13, 14 anos. Já comecei a trabalhar, cuidando de crianças. Assim que eu terminei a escola, comecei a faculdade. Prestei vestibular e fiz moda. Não sei se foi uma escolha muito inteligente da minha parte, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu não sei se foi a coisa mais inteligente que eu fiz, mas eu fiz por causa dessa pressão, sabe? Eu cresci escutando isso. Uma cobrança que eu não via nos meus primos, no meu irmão. Essa cobrança, sabe? Apesar de que eu amo meu irmão, mas eu não vejo essa cobrança nele. A minha mãe sempre falou: você quer ser diferente? Ela usava esse termo. Ela não sabia que existia o termo trans. Ela falava: você quer ser diferente? Então você tem que ser a melhor. Você vai ter que ser a mais estudada, a mais educada de todas. Vai ter que ser a que fez faculdade, a que fala idiomas. Minha mãe sempre colocou isso na minha cabeça. Então eu fui estudar e fazia os dois juntos. Trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Foi uma loucura na minha vida. Raíssa, voiceover. E você se graduou em moda aqui em Marília? Como foi a faculdade? Você sofreu preconceitos? Paola. Eu fiz e foi um período muito louco. A questão da faculdade foi mais pesada para mim. O mais pesado porque eu não tinha tanto dinheiro e a gente sabe que a faculdade demanda muito material. E é uma loucura, é muito caro. Eu era a primeira mulher trans que estudou naquela faculdade, então ninguém sabia como me tratar. Na época eu ainda não tinha meus documentos retificados. Então, os professores ficavam super sem graça de falar comigo. Teve um episódio chato com um professor que não concordava com a minha identidade de gênero e eu tive muitos problemas com uma professora em específico. Inclusive, uma época eu até tranquei o curso, porque até a sala em si se revoltou. Como assim? Ela pergunta uma coisa e você finge que não escuta e o resto das meninas você escuta. Eu acho que eu fui até de boa de não ter processado. Ela falou: ah, porque ela é travesti. E travesti ela aprende sozinha. Raíssa, voiceover. Aqui em Marília, isso? Paola. Aqui mesmo. Mas enfim, aconteceu e eu continuei e deu tudo certo. Acabou que deu tudo certo no final. Raíssa, voiceover. E você não era reativa? Paola. Não, nunca fui. Sempre fui mais quietinha. Isso é, inclusive, uma coisa que eu deveria mudar mais. Eu deveria me impor mais. Mas também eu não faço muito isso, porque eu acho que é o esperado de uma mulher trans. É o estereótipo que eles querem que a gente siga, entendeu? Eles cutucam, 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 até você dar um grito. Aí quando você dá um grito, você é a travesti louca. Você não tem educação pra nada. Então eu sempre me moldei muito para ficar calma e evitar esses tipos de comentários. Raíssa, voiceover. Antes do seu emprego atual, você tinha muita dificuldade para arrumar emprego em Marília? Paola. Eu trabalhei em uma empresa antes, e aí eu fui contratada para ser vendedora também. Quando cheguei lá, eles só tinham visto meu currículo. Fui fazer uma entrevista com a menina do RH e tudo bem, então tá, vamos te contratar. Quando cheguei, a gerente já me olhou e eu pensei: ai, tô fora, tô lascada, ela não vai me contratar. Daí ela me contratou, mas ela não me contratou para ser vendedora, que foi o que combinado, entendeu? Eu entendi que foi porque eu sou uma mulher trans, que elas não queriam que eu ficasse ali na recepção, porque o meu serviço não era nem ser vendedora mais, era ser recepcionista mesmo da empresa, né? A pessoa entrava e eu ia falar: olá, bom dia, e oferecer um café e tal. Eu entendi que elas não queriam meu rosto ali como o rosto da empresa, e já me colocaram um setor mais escondido. Ali eu entendi que ia ser difícil. Close no rosto da Paola em silêncio absoluto. Logo depois, eu saí para trabalhar em uma empresa similar à que eu trabalho hoje em dia, e foi mais tranquilo.
Porém, a gerente conversou comigo e o dono da empresa tinha muito receio de me contratar. Ele falou: "Ah, será que vai dar certo isso? Não sei se vai dar certo. A gente nunca teve esse tipo de funcionária. Será que os clientes vão aceitar?" Era uma loja no shopping, com preços mais elevados. A gerente falou para ele: "Ah, dá uma chance para ela, né?" Aí eu fui, trabalhei lá e acabei saindo de lá com o maior cargo que tinha também. Raíssa, voiceover. Você se sente que, independente da empresa em que você trabalha, você tem que ser excelente? Paola. 10 vezes mais. 10 vezes mais em tudo, eu falo. Em eficácia no trabalho, em comportamento, em aparência, que isso também conta, infelizmente conta. Até hoje eu vejo muito disso. Cobram de mim uma perfeição que não é cobrada de ninguém, entendeu? Já que você é trans, você tem que ser a melhor. Se você não for a melhor, a gente não vai querer você aqui. Você tem que provar todos os dias que tá ali para ganhar realmente. Eu acredito que nós, que somos trans, nunca estamos na nossa zona de conforto. Temos que estar sempre provando que somos as melhores de alguma forma, entendeu? Todo dia é um leão. Não, é um leão. É uma manada de leões todo dia. Corta para. Interior, sala, Casa Bonfim, tarde. Sequência da entrevista de Mary. Sentada de frente em uma poltrona, com um cenário repleto de vestidos, totens e um tecido dourado, está Mary, com cabelos encaracolados louros, óculos, vestida de branco, brincos prateados e chinelos havaianos. Descrição na tela. Mary Moraes, produtora cultural, professora, performer. Raíssa, voiceover. Mary, você mencionou que não ser de Marília. Como foi esse processo de vir e retornar? Mary. Eu vim para Marília em 2011. Tinha 17 anos, havia recém saído do colégio e vim fazer relações internacionais aqui. Eu escolhi Marília porque é perto de Bauru e eu tenho um primo que mora perto de Bauru. Relações internacionais tem aqui em Marília e em Franca. Na hora de escolher, eu falei: não, vamos para Marília. Eu fiz o curso quase inteiro, mas acabei abandonando e voltei para Campo Grande. Aí eu fiz licenciatura em artes visuais lá. Primeiro tentei fazer artes cênicas, mas foi em Dourados e não deu muito certo. Aí eu retornei para Marília no ano passado, em busca ainda desse bacharelado em relações internacionais, que me trouxe para cá, para Marília pela primeira vez. Raíssa, voiceover. Eu te conheci como produtora cultural. Como você se tornou produtora cultural? Você voltou a Marília como produtora? Mary. Olha, isso é bem bacana. Assim, porque eu comecei a produção de maneira amadora, né? Igual eu estava dizendo. Eu comecei porque era drag. E comecei a produzir um evento para me apresentar. Só que esse evento foi ganhando corpo. A primeira edição da Corrida das Drags foi em um bar onde eu trabalhava como garçonete. E a dona fazia o carnaval lá em Campo Grande. Eu falei: vamos fazer um evento aqui. Vamos fazer uma apresentação drag. Vamos passar um episódio de RuPaul's Drag Race. E assim começou a corrida. Só que ela foi ganhando espaço e a gente passou por pelo menos 4 bares da cidade, chamando a atenção da Fundação de Cultura. Na nossa 5ª edição, o pessoal da Fundação de Cultura falou: por que vocês não usam o Centro Cultural José Otávio Guizzo, que tem lá em Campo Grande? Aí a gente deixou de ser amadoras e acabamos entrando no circuito de produção de uma maneira independente, mas que ganhou muito corpo. E em 2022 eu pensei: é isso que eu quero fazer, eu quero ser produtora. Eu comecei em Campo Grande, mas me consolidei bastante aqui em Marília, também pela questão do Ministério da Cultura voltar a ter verba para a cultura, e acabou sendo bem bacana nesse sentido. Aqui eu tive a oportunidade de justamente me profissionalizar nisso, e aí eu fui me inscrevendo em vários editais e produzindo. Estar aqui em Marília é legal, porque eu trago a expertise que eu ganhei em Campo Grande e consigo colocar isso em prática aqui de uma maneira muito tranquila, sabe? Raíssa, voiceover. Em Campo Grande, você já se identificava como uma mulher trans? Mary. Olha, é um processo. Eu já tinha algumas coisas na minha cabeça, já me questionava, mas eu tinha muito receio de cair em um lugar que fetichizasse esse espaço.
Às vezes, passava pela minha mente, quando eu fazia relações internacionais a primeira vez, e se eu fosse a primeira menina trans das relações internacionais, sabe? E aí eu pensava, não, então eu não sou trans, porque isso está passando pela minha mente, e é como se fosse um fetiche, como se fosse ganhar um status por conta disso. Então eu segurava sempre isso. Mas na faculdade, eu entrei em um coletivo que se chamava Corpos, Gênero e Sexualidade. E a gente fazia discussões sobre isso. Em uma oficina, eu acabei tendo que me montar, né? Aí a gente estava fazendo uma oficina sobre construção histórica dos corpos. E em um determinado momento, a cena era uma drag se montando. Aí eu fui a drag, e a partir dessas leituras, percebi que talvez não estivesse fetichizando. Talvez houvesse um espaço para uma corporeidade trans em mim. No primeiro momento, eu me entendi como uma trans não binária, né? Estava muito nesse lugar, tanto que assumi essa identidade em 2015, quando falei, não sou uma pessoa trans, sou uma pessoa trans não binária. Fiquei muitos anos assim, e não reivindiquei o uso de pronome, nem modifiquei o meu nome. Isso só aconteceu antes de eu vir para cá, em 2022, 2023. E é muito nesse sentido de afirmação. Quando eu decidi voltar para cá, eu falei, não, eu quero ter a burocracia do meu lado. Vou retificar o meu nome, vou mudar o meu nome. E o meu nome vem da minha drag. Eu comecei como drag, chamando-me Marineuza Joana da Silva. E a vida foi seguindo até chegar ao Mariju Silva, que é o nome que está no meu Instagram hoje em dia. E em uma conversa com uma amiga minha, a Pamela, depois de um evento, bebendo horrores, ela me perguntou, tá, então você é uma pessoa trans, qual é o seu nome? Close na expressão do rosto de Mary. Silêncio total por 3 segundos. Mary, continuação. E aí aquilo me colocou em um lugar que eu fui. E aí veio Mary. Porque quando eu criei a Marineuza Joana da Silva, Neus era por conta de uma página do Facebook. E Mary foi a primeira coisa que eu acionei. Eu falei, não, meu nome é Mary. Depois dessa conversa que comecei a requerer esse nome, em casa, com as amigas, e foi um processo. Junto com isso, comecei a harmonizar. Eu acho que teve uma mudança na sociabilidade a partir do momento da harmonização e do requerimento do nome. Isso transformou como as pessoas me tratavam e me percebiam, assim, de que eu falo que eu sou uma pessoa trans desde 2015. E parece que as pessoas só me consideram trans a partir da harmonização e da mudança de nome. E para mim, não. Eu vivo a transição desde 2015, porque modifiquei minhas vestes e minha maneira de lidar, mas parece que isso não era o suficiente para as pessoas. Raíssa, voiceover. Você sofreu muito preconceito? Mary, não, eu acho que... sofri preconceito, claro. A gente não está imune a ele, mas vendo de uma condição muito privilegiada, né? Até brinco que todos os meus amigos, todo mundo lá em Campo Grande, a cena LGBT em Campo Grande fala da minha mãe. Ah, sua mãe é incrível, sua mãe é maravilhosa, porque ela sempre acompanhou a gente nesses eventos, sempre se fez presente, então fui muito bem aceita. Mas isso não quer dizer que não tenham rolado atritos, ou que não tenham ocorrido problemas, né? Mas eu sofri mais preconceito fora de casa. Ter que ficar corrigindo as pessoas sobre pronome, e recentemente passei por uma situação que, foi preconceito, mas não podemos afirmar que foi preconceito, porque a situação... Eu fui chamada na diretoria de uma das escolas que atuo por causa de uma roupa, por causa de um vestido meu. E eu falei, estou sendo chamada aqui porque sou trans, porque sou travesti, vejo as professoras usando roupas tão decotadas quanto a minha, e elas não são chamadas aqui. Foi bem conflituoso, assim. Interior, sala, Casa Bonfim, tarde. Sequência da entrevista de Mary. Antes de falar, Mary está em silêncio, olhando diretamente para a câmera. Mary. Aqui em Marília também não foi em relação a ser trans, mas ser LGBT. Aqui eu fui negada de doar sangue. A primeira vez que eu fui negada de doar sangue foi aqui. Raíssa. Como assim? Você foi negada de doar sangue? Mary. Isso aconteceu em 2011. Ainda haviam muitas discussões retrógradas, né? Diziam que pessoas LGBT são promíscuas e tal, e que podem ter muitos parceiros, lá. E a entrevista foi tipo assim, você é gay? Sim, então você não pode doar sangue.
E eu fui cortada. Esse dia me marcou muito. Eu fui com a galera da faculdade. Eu fui a única que não pude doar sangue. E eu falei, mano, doar sangue? Ajudar as outras pessoas era pra ser suave. Cheguei em casa e chorei. Raíssa, voiceover. Você sente o conservadorismo? Tem uma pergunta que eu quero te fazer, especialmente pra você. Aqui em Marília, você está na instituição, certo? Você está com pessoas que têm pensamentos que questionam e debatem. Você sente que a Unesp te coloca em uma bolha e que diminui seu sofrimento aqui? Mary, com certeza. Eu sempre fui beneficiada por essas bolhas sociais, né? E por ter passado o meu processo a partir da universidade, fui beneficiada nesse sentido. Não é que não exista preconceito, mas ele é velado de outras maneiras. Ele é, eu ia dizer menos violento, mas não é menos violento. É menos físico, no sentido de que dentro da universidade as pessoas não vão te destratar por você ser uma pessoa trans. Elas podem ficar tensas, mas não vão te destratar. E eu acho que meu círculo social, a primeira vez, era da Unesp, e o momento quando eu saio e vou para a produção é dentro de uma cena LGBT, a cena com a qual eu trabalho é com eventos LGBT, então eu sempre sou beneficiada por essas bolhas sociais, protegida. Corta para. Interior, sala, Casa Bonfim, tarde. Sequência da entrevista de Carol. Carol está sentada em uma poltrona ao fundo de um cenário repleto de laces, vestidos e acessórios. Ela veste tubinho preto com brilhos e rasteira gladiadora. Descrição na tela. Carol Gouveia, atendente de telemarketing. Raíssa, voiceover. Como é a questão de ser uma mulher trans em Marília e arrumar emprego? Carol. Olha, no caso, logo que eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, foi um pouquinho complicado para eu poder entrar no mercado de trabalho. O preconceito era muito grande naquela época, e isso foi há uns 10 anos. Era bem difícil, né? Hoje em dia, ainda tem pessoas que não aceitam. É porque somos transexuais, principalmente quando você manda um currículo com seu nome feminino, e querendo ou não, na hora de registrar, está lá na sua certidão de nascimento, né? Porque no meu caso, eu ainda não fiz a mudança. Coloquei meu nome social no RG e é bem complicado. Daí eles vêm na certidão, ainda está o nome masculino e fica com aquele receio, aquele desconforto. A gente fica até meio assim, meio constrangida. Raíssa, voiceover. Você já tentou trocar seu nome na certidão? Ou foi um momento difícil encontrar informações para essa troca de nome? Carol. Eu procurei sim, o cartório, né? É pelo cartório que a gente faz isso. Tem um procedimento que temos que seguir, correr atrás de papelada, fazer autenticação, mandar para o juiz, então demora um pouco. Querendo ou não, nessa correria, a gente se sente meio constrangida com a forma como as pessoas olham pra gente. Na hora que você vai lá pedir uma informação, algumas pessoas até passam uma informação correta, mas outras fazem pouco caso. Raíssa, voiceover. E você está no processo para troca ou ainda não? Carol. Ainda não. Ainda não fui. Teve um tempo em que eu estava correndo atrás, mas como é muita burocracia, eu parei um pouco. Mas desse final de ano eu pretendo voltar. Raíssa, voiceover. Como foi sua transição hormonal? Em que momento da sua vida aconteceu? Carol. No meu caso é assim. Eu me assumi a partir dos meus 10 anos de idade, mas aí eu comecei a ser afeminada com 12 anos. Então, daquele tempo até meus 18 anos, eu me considero uma afeminada. Depois dos meus 18 anos eu falei, não, agora eu sou maior de idade e sei realmente o que eu quero para a minha vida. Vou sim começar a minha transição. E foi então que eu comecei a tomar meus hormônios, e assim foi indo, e hoje estou assim. Raíssa. Voiceover. A sua família te apoiou? Carol. Minha mãe me apoiou, bem dizer, quando eu fiz meus 18 anos, porque aí ela viu que eu era realmente o que eu queria. Então, de lá pra cá, eu tive todo o suporte da minha mãe. Meu pai já era um pouquinho mais rígido. Meu pai só foi me acertar mesmo agora, que eu tenho um emprego e o financiamento da minha casa. Ele pensava que eu ia cair no mundo da prostituição. Graças a Deus eu não caí. Eu tive todo o auxílio da minha família, das minhas tias. Eu tenho tias que também são lésbicas, então eu tive todo o suporte delas. Foi um momento em que eu tive coragem de falar. É isso que eu quero.
Não preciso estar na rua para ser quem eu sou, para ter a minha casa, o meu carro. Então, graças a Deus, eu tive todo o auxílio de algumas pessoas da minha família. Sim. Raíssa voiceover. Em algum momento você pensou que precisaria estar na rua para ser o que queria? Carol. Eu nunca levei para esse lado de eu me prostituir. Teve convites? Sim. Mas eu falei não, não é isso que eu quero. Isso que eu vejo como uma última opção, já que a gente não sabe como será daqui para frente. A gente nunca pode dizer nunca, porque não sabemos. Inclusive, muitas vezes você vai disposta a procurar um trabalho e a sociedade não te dá a oportunidade. Muitas acabam indo para a prostituição. Raíssa voiceover. Você já sofreu algum tipo de violência física ou verbal? Carol. Verbal sim. Física, que eu me lembre não. Mas já aconteceu em baladas hétero, até em festas. Porque eu mesma saía muito, né? Até hoje ainda saio. Porque eu também não vou me esconder por causa de ninguém. Saía bastante e já chegaram a discutir, xingar, ofender, tentar humilhar. Mas como eu também tenho o suporte da minha família, várias pessoas da minha família sempre estavam na balada comigo. Raíssa, voiceover. Me conta um pouco do seu trabalho? Carol. Eu estou lá há 4 anos. É uma empresa que dá bastante suporte, sim, para as pessoas trans. A empresa aceita você do jeito que você é. Desde que você vá e faça o seu trabalho, tudo certo. Até no tanto que lá eles exigem respeito. Não importa se você tem cabelo azul, vermelho, verde, lá você pode ser quem você é. Então lá eu me sinto bem acolhida. A empresa acolhe bastante. Raíssa voiceover. E você falou que está financiando sua casa? Carol. Sim, eu consegui o financiamento da minha casa graças a Deus. Essa semana eu peguei a chave. Já estou com a chave. Agora estou fazendo o processo de construção. Tudo o que tem que fazer para que, se Deus quiser, até o final deste mês, eu já mude para minha casa. Raíssa voiceover. Você vai morar sozinha? Carol. Não, eu moro com meu esposo. Já faz 5 anos que a gente mora junto. Ele me ajudou bastante, porque ele conversa muito comigo e eu converso muito com ele. Ele me entende. Então ele falou: não, agora é a hora da gente ter o nosso cantinho. Então, graças a esse emprego que eu estou hoje, abriram portas para mim. Graças a Deus eu tenho meu veículo próprio, a minha outra casa. Graças a Deus está tudo dando certo. Música que evoca sentimentos de alegrias e conquistas. Corta para. Interior, sala, Casa Bonfim, tarde. Sequência da entrevista de Teresa. Teresa está sentada em uma poltrona ao fundo. Um cenário repleto de laces, vestidos e acessórios. Ela veste um tubinho vermelho, óculos redondos com sombras azuis cintilantes nos olhos. Descrição na tela. Teresa, estudante de teatro. Raíssa voiceover. Você considera que você está em uma jornada de transição ainda? Teresa. Sim, porque eu comecei em junho agora, no começo do mês. Eu comecei a tomar meus hormônios e eu ainda estou no processo de transição. Raíssa voiceover. E as pessoas da Unesp? Elas te ajudaram a afirmar e a ocupar esse lugar de mulher trans? Teresa. Não. A última amizade que eu fiz, que eu tive também, ela morava comigo, né? E eu realmente sabia que ela não me via como uma mulher trans. E nunca me ajudou muito, sabe? Raíssa voiceover. A sua família te apoia? Teresa. A minha mãe tenta me entender, sabe? Mas é aquilo, ela fica meio receosa, sabe? Como me tratar. O resto da minha família não sabe como me tratar e eu me sinto uma aberração, uma indigente, porque eles não sabem como falar comigo, como se dirigir a mim, e eu fico bem assim. Raíssa, voiceover. É só falar Teresa, né? Teresa. É só falar meu nome, me tratar no feminino. Raíssa, voiceover. Você se sente muito sozinha aqui em Marília? Teresa. Sim, eu moro com meu namorado, mas mesmo assim eu não consigo criar um ciclo de amizades muito forte com as pessoas do teatro, do curso que eu estou fazendo. Eu me sinto muito sozinha de verdade. Raíssa voiceover. E em algum momento você pensou ou sentiu que estava passando por alguma ansiedade ou depressão derivados da sua transição e da sua falta de suporte? Teresa. Com certeza. Eu sempre tive muito problema em sair na rua, eu sempre tive ansiedade social, fobia social, problemas de transtorno alimentar, e também por causa disso. E realmente foi por causa da transição. Eu passei por períodos de ansiedade e depressão por muito tempo. Até quando estava procurando por tratamento, não conseguia. Foi um período muito complicado e eu estou desempregada também. Foi muito difícil.
Raíssa voiceover. Você tem vontade de tentar esse processo de retificação do seu nome? Teresa. Então, no Território Expresso tem o Sim, que é advogado, e ele faz algumas coisas assim. Eu já mandei todos os documentos certinhos e estou só na fila de espera para ver o que ele vai falar. Raíssa, voiceover. Você gostaria de ter mais proximidade com as mulheres trans em Marília? Teresa. Com certeza. Eu conheço a Cris e a Mary por causa do Território Expresso. A gente tem meio que essa rede, mas não é aquela amizade forte, mas são pessoas que me inspiram. Raíssa voiceover. E você faz teatro? Sim, no teatro eu nunca pensei que ia ser tão bom assim. Mas para o corpo, conhecer e ter autoconhecimento é muito bom para isso. E é um lugar muito acolhedor. As pessoas são muito acolhedoras. Corta para. Sequência 3. Exterior, Feira do Rolo, tarde. Trecho de vídeo. Ashley Blossom parada, colando um lambe-lambe em frente a um pilar no final da feira. Na sequência, ela retorna ao carrinho e volta a ir embora. Raíssa voiceover. Após os registros deste documentário, Ashley Blossom foi demitida do seu emprego, retornando ao seu trabalho como coletora de reciclagem. Durante sua primeira entrevista não registrada, ela menciona o fato de odiar fazer a feira e que a única coisa que a mantém ali é seu pai. Seu amor por sua família é genuíno e a âncora que segura na cidade. O único motivo pela qual ela ainda não buscou um novo horizonte em uma nova cidade. Ashley Blossom mencionou que um de seus sonhos era ser Miss Trans em 2024. Ela veio a participar de 2 concursos, um realizado em Tupã e outro na cidade de Marília. Exterior, ruas da cidade, noite. Série de imagens mescladas com vídeos de pessoas colando lambe-lambe em vários locais da cidade. Os lambes são artes com as escritas "Eu existo", repetidas vezes com um design colorido em azul, amarelo e vermelho. Música divertida pop dos anos 80 ecoou ao fundo. Interior, quarto de Raíssa, tarde. Registro do celular de Ashley Blossom sentada de frente para um camarim improvisado. Um espelho colado em cima de um banco apoiado na cama. Um ring light pequeno para iluminar seu rosto. Enquanto ela faz uma maquiagem, ela usa um vestido vermelho de gala. Ela manda um beijo para a câmera. Raíssa, voiceover. Hoje é sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Ashley Blossom se prepara em casa para participar do concurso da diversidade de Marília, onde vai competir na categoria Miss Marília Trans. Chove lá fora. Aqui dentro, a ansiedade tomou conta. Interior, quarto da Raíssa, tarde. Registro do celular de Ashley Blossom passando chapinha em seu cabelo natural, em frente ao espelho improvisado em outro lugar do quarto. Ela parece nervosa, ansiosa. Raíssa, voiceover. Ela precisou cancelar o maquiador e o cabeleireiro, fazer permuta com a costureira para finalizar o seu vestido. Nós improvisamos uma capa de organza em cima da hora para dar mais glamour à roupa. Tudo parecia dar errado. Todo o dinheiro tinha ido embora. Ela esqueceu alguns acessórios na sua casa. Em determinado momento, a energia acabou em metade da cidade, e o medo de ficar sem energia e não finalizar a produção para o concurso tomou conta de nós. Exterior, frente da casa de Raíssa, tarde. Registro do celular de Ashley em pé, em frente à casa de Raíssa, usando blusa branca, maquiagem. Ela espera a chegada de um Uber. Quando ela vê a câmera chegando, ela esboça um sorriso. Interior, camarim do teatro, tarde. Registro do celular de Ashley sentada em uma cadeira em um camarim. Um cabeleireiro faz chapinha e arruma seu cabelo. Raíssa voiceover. Enquanto íamos para o concurso, ela se arriscou a pedir para que alguém arrumasse seu cabelo na amizade quando chegássemos lá. Em casa, tentamos sem sucesso, até perceber que não ia ficar do jeito que ela esperava. Ela fazia questão de desfilar com seu cabelo natural, que ela estavam deixando crescer novamente. Interior, camarim do teatro, noite. Registro do celular de Ashley Blossom se preparando para a entrada da primeira etapa do concurso. Recortes dela colocando a roupa, fechando as sandálias e saindo para o palco. Interior, camarim, teatro, noite. Registro do celular de Ashley Blossom com a roupa de gala, recortes e trechos de momentos de sua preparação, colocando o vestido, a capa, desfilando e testando se está tudo certo. Raíssa, voiceover.
Ashley Blossom está pronta para o seu desfile de gala. Deu tudo certo. Seu cabelo ficou do jeito esperado, a capa estava reluzente, ela está nervosa, mas confiante. Durante nossa conversa, ela me disse que se perder vai embora, que seu mundo vai desmoronar se ela não ganhar esse concurso. Aquele dia e aqueles momentos significavam tudo para ela. Interior camarim do teatro, noite. Registro de celular de Ashley Blossom, parada de costas pensativa. Raíssa, voiceover. O desfile acabou. Agora nós vamos prepará-la para perguntas técnicas. Seu medo é que caia a pergunta sobre cancelamentos na atualidade. Então ficamos ensaiando a resposta durante o ensaio. Ela repetia que poderia cair qualquer outra pergunta menos essa. Interior, palco do teatro, noite. Registros dos desfiles de Ashley Blossom com traje de social e gala. Interior, palco do teatro, noite. Registro de celular de Ashley Blossom parada no palco com as outras competidoras, aguardando a seleção para a final. Raíssa, voiceover. Chegou o momento. A madrinha vai entregar as rosas para as finalistas. Das coxias, eu observo com nervosismo Ashley Blossom não receber a rosa e não ir para a final. Percebo que ela chora no palco. Interior, palco, teatro, noite. Um efeito de fogo vai preenchendo a imagem de Ashley, parada, frustrada no palco. Interior, tela preta, palco, teatro. A imagem de Ashley Blossom retorna aos poucos. Drag Queen, voiceover. Pessoal, gostaríamos de pedir desculpas. Infelizmente ocorreu um erro. Errar é humano, e nós precisamos assumir. Essa rosa foi entregue errado, e ela pertence a Ashley Blossom, finalista da categoria trans. Som de burburinho, de pessoas chocadas assustadas. Raíssa, voiceover. Nas coxias, todos ficaram em choque, surpresos e aliviados. Desde o começo do desfile, só se falava no backstage que ela estava deslumbrante. Interior, palco do teatro, noite. Registro do celular de Ashley Blossom recebendo a rosa e indo ao lado das finalistas. Interior, palco do teatro, noite. Registro de Ashley Blossom respondendo a pergunta dos jurados. Raíssa, voiceover. Não consegui. Saí das coxias e fui ao palco assistir sua resposta. Ela sabia que ia receber aquela pergunta. A que mais tinha medo. E mesmo com certo nervosismo, ela conseguiu responder com coesão. Do palco, ela me olhou e eu achei melhor me retirar. O nervosismo tomou conta do nosso corpo. Interior, palco do teatro, noite. Registro do celular de Ashley Blossom ao centro do palco de mãos dadas com outra participante. Música de tensão. Drag Queen, voiceover. E a vencedora, na categoria Miss Trans Marília de 2024, é você. Silêncio. Ashley Blossom. 50. Interior, palco do teatro, noite. Registro do celular gravando a vitória e a coroação de Ashley Blossom. Ashley. Sim, eu ganhei a coroa. Esse título, esta coroa, é muito mais que só um close. Eu quero mostrar para todas, para Marília, a minha realidade, de onde eu venho, do que eu sobrevivo, e que ainda assim eu consegui, que nós, mulheres trans, podemos sonhar e conseguir. Interior, teatro, noite. Registros múltiplos de celulares intercalados com fotografias e vídeos de Ashley Blossom, já coroada com participantes da plateia. Raíssa, voiceover. Em frente ao teatro, vejo Ashley ser ovacionada por uma multidão. Tudo ao nosso redor jorra alegria. A multidão está feliz por sua vitória. Ela era querida por todos. Ouve o nome de Ashley Blossom sendo ovacionado. Tela preta. Sobre uma tela preta surgem os dizeres. Após a gravação deste documentário, Ashley Blossom conseguiu a retificação do seu nome social e aguarda para a homologação final. Interior e exterior, vários. Vídeo de momentos de making-off do projeto, com registros da equipe e de Ashley em vários momentos, fotos com as entrevistadas, vídeos da preparação do cenário, foto de Ashley em frente ao espelho se maquiando. Interior e exterior, vários. Fotos de registro de Marília, Avenida Sampaio Vidal, Avenida Sanches Cibantos, Avenida das Esmeraldas, Rua 9 de Julho, corta para. Interior e exterior, ruas das cidades.
Trechos de vídeo em movimento das ruas da cidade de Marília. Enquanto os trechos são exibidos, são intercalados com telas com escritas de textos. Tela vermelha. Texto descrito aparecendo em tela. Durante o processo de investigação e pesquisa deste documentário, notou-se o abismo da falta de dados sobre mulheres transexuais e travestis da cidade de Marília, São Paulo. Interior, exterior, ruas da cidade. Sequência de mosaico de fotografias de ruas marilienses em preto e branco. Tela azul. Texto descrito aparecendo na tela. Nenhum órgão público forneceu dados. Nenhuma unidade pública nos informou sobre o processo de terapia hormonal. Durante as entrevistas, partes das entrevistadas informaram que seus tratamentos de hormonioterapia fornecidos pela rede pública foram interrompidos sem nenhum aviso prévio. Tela vermelha. Texto escrito em tela. Grupos, ativistas e ONGs na cidade têm realizado movimentações independentes em prol dos direitos civis básicos da comunidade LGBTIA+. Interior, exterior, tela azul. Texto descrito em tela. Durante o processo de pesquisa e investigação desse projeto, observou-se que não há dados suficientes sobre a população de pessoas transexuais em Marília. Em abril de 2024, o Conselho Municipal de Políticas Públicas LGBTI+, foi aprovado na Câmara Municipal de Marília, fiscalizando e avaliando ações de políticas públicas na cidade. Espera-se que com as movimentações de ativistas e coletivos da comunidade LGBTI+, ocorra uma conscientização da população, avançando para que a garantia de direitos civis básicos se torne uma realidade acessível para todos. Nas laterais da tela aparecem manequins coloridos e animados. Texto descrito em tela. Olhe, elas existem. Olhe, elas resistem. Créditos finais. Fim.